Olá, seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de raio-x financeiro. Tá? Essa é uma planilha muito simples, porém muito poderosa. Então, ela funciona como uma espécie de raio-x em cima das suas vendas e com ela você vai conseguir ter uma análise. Se tem algum produto dando prejuízo, consegue fazer simulações entendendo qual é o impacto de cada decisão na lucratividade do seu negócio, consegue fazer uma análise aqui dos indicadores e ver o que está acima, abaixo, vai analisar os produtos com maior margem, com pior margem e fazer aqui diversos testes, ou seja, você vai informar quanto que você deseja de lucro, quero 50 mil de lucro, e aí ele vai mostrar aqui o que você vai precisar fazer, quanto que você precisa faturar ou o custo que você precisa reduzir. E que você também vai fazer uma série de simulações. Vamos lá para ver como é que a gente vai utilizar ela da melhor forma, tá? A gente começa sempre com cadastro. Aqui você vai cadastrar a tua categoria de produtos. É, Vamos supor que você tenha um negócio que você trabalhe com produtos e ao mesmo tempo serviços. Esses serviços ele tem uma alíquota de impostos diferente. Vou colocar que você paga 18%. Vou colocar a taxa de cobrança do cartão. O serviço ele tem uma taxa maior da plataforma. Você paga uma comissão só de 5%. E que você gostaria de ter uma margem de lucro desejada aí uma margem de contribuição do produto aí em torno de 30%. Então a gente consegue criar categorias e depois quando a gente for cadastrar os produtos, a gente pode associar ele a uma categoria de custo variável, tá? Essas categorias elas vão apropriar esses custos variáveis que estão aqui, como impostos, taxa de cobrança, comissão, percentual de devolução que você tem e outros custos variáveis que você desejaria incluir no produto, além da margem de contribuição desejada, tá? Que você vai resumir a venda, você vai colocar o produto que você quer. Eu estou usando como exemplo uma autopeça, né? Colocando, eu fiz uma lista aqui numa inteligência artificial e ele gerou para mim essa tabela aqui, eu colei aqui. Então é o preço de compra, preço de venda atual, quantidade média vendida, faturamento médio mensal. Tá? O faturamento ele vai vir sempre do preço de venda multiplicado pela quantidade média vendida. Caso você não saiba, não tenha essas informações de venda, só tem as informações do produto e do preço, você coloca tudo como se fosse uma única venda. Só que é importante para você entender que um produto que vende, que tem um faturamento de R$ 1.800, ele vai ter um peso diferente de um produto que fatura 290 mil. Né? Aqui você vai colocar todas as despesas fixas que você tem, tá? Custo da folha, caso tenha. Se você quiser colocar o custo da folha aqui, folha de pagamento, você consegue também. Se você quiser colocar Prolabore aqui, quando você quer retirar, você vai conseguir também, tá? Não precisa colocar aqui. Mas se quiser colocar aqui para colocar benefícios de funcionário, também não tem problema. E aqui são os encargos, já vem automático, tá? De acordo com o seu negócio. Se for do Simples Nacional, ele vai entender que o encargo é aqui. Você pode substituir esses valores, né? E se não for do Simples Nacional, ele vai ter um encargo diferente. São esses encargos que eles vão incluir em cima da folha e a gente vai selecionar isso lá em parâmetros, tá? Aqui nos parâmetros, a gente criou parâmetros para cada tipo de negócio. Esses parâmetros aqui, eles são inicialmente parâmetros médios, mas você pode utilizar o parâmetro que você quiser aí dentro do seu negócio. Inclusive pode usar o auxílio da inteligência artificial ou pesquisas. Tá? Então a margem de contribuição dentro do varejo ela fica entre 20% e 40%, o custo das vendas ele fica entre 60% e 80%, as despesas operacionais ficam entre 10% e 20% e o lucro operacional fica entre 8% e 16%. E aí, em cima disso aqui, a gente consegue fazer um comparativo, né? São benchmarks, onde você vai fazer o comparativo para identificar se os seus indicadores eles estão dentro ou fora desse benchmark, tá? E aí, com base nisso, ele vai identificar o ponto de equilíbrio aqui. Aqui você vai ter os produtos, aqui na parte analítica, os produtos com melhores margens. Ó, do melhor para o pior. Aqui é do pior para o melhor. Você vai ver que tem produtos aqui com margem negativa, ou seja, tem produtos dando prejuízo.
né? Produto gerando prejuízo para o negócio. O prejuízo é pequenininho, mas esses produtos estão gerando prejuízo para o negócio, né? E aí aqui é o produto com maior resultado no faturamento. Ou seja, esse aqui é um teste que eu coloquei lá no meio. E as maiores diferenças de preço, ou seja, ele consegue identificar os produtos dentro da margem desejada, que eu coloquei lá, aonde tem diferença. Então aqui tem uma diferença de 19%. Só que ele vai buscar a ordem pela diferença em reais, tá? Não pelo percentual. E aí a gente consegue fazer estratégias para melhorar essa precificação. Ou seja, a gente vai começar a atacar os produtos que têm menor margem e maior peso. Os produtos que têm maior faturamento, nós vamos olhar para ver se tem algum gerando prejuízo. E por aí vai. Mas enfim, a planilha ela é muito simples de ser preenchida e aqui é onde está o maior poder. Ele vai mostrar o faturamento médio mensal com base naquelas informações informadas e o lucro operacional atual, ou seja, está negativo. Só que você quer mudar o teu lucro para 50 mil. Você vai precisar faturar 290 mil ou ajustar seu custo variável em 86%, ou seja, reduzir o custo variável em 86% ou reduzir o custo fixo em 115%. Agora, e se eu reduzir meu custo variável só em 5%? Tá? E se eu reduzir o custo fixo só em 10%? E se eu aumentar o meu faturamento só em 10%? Ou seja, se você fizer toda essa combinação aqui, ó, o teu novo lucro ele passaria para 168, tá? Vamos lá. Eu acabei de incluir aqui, ó, ganho ou perda. Porque quando a gente trabalha com variação percentual, que é o caso aqui, se a gente tem um valor inicial negativo, o resultado tende a ser negativo. E o valor, como o novo lucro ele é relativamente baixo, ele não está considerando todo esse ganho aqui, na verdade, né? Então, eu incluí isso aqui, ó, ganho ou perda, tá? A matemática aqui está certa, mas se você quiser usar uma outra abordagem, você pode usar o valor absoluto aqui. Então é só mexer aqui na fórmula do valor inicial aqui no final e colocar como valor absoluto, que ele vai ficar em positivo, tá? Mas ele não vai refletir o tamanho do ganho que essa empresa teve aqui só com esses pequenos ajustes. Então eu fiz só um pequeno acréscimo aqui na planilha e eu já vou subir na plataforma com esse acréscimo justamente para que a visão real dela, o empresário ele consiga entender tudo que ele ganhou aqui, de fato, com esses pequenos ajustes aqui, tá? Então, um aumento de 5%, uma redução de 5% no custo variável, com uma redução de 10% nos custos e um aumento no faturamento em torno de 10%, o seu novo ponto de equilíbrio seria 125 mil. E o teu resultado, você sairia de um prejuízo para já ter um lucro no seu negócio. Então, a função dessa planilha é te ajudar com essas estratégias. Aqui você consegue identificar, ó, aumento do faturamento e desconto no lucro, eles trazem um impacto de 3% no teu lucro, né? Aumento das vendas e aumento do faturamento, eles vão impactar 3%. Agora, redução dos custos fixos, eles têm um impacto de 4%, e a redução dos custos variáveis, eles vão ter um impacto de 5% no seu lucro. Tá? Então, o que mais impacta é reduzir o custo variável, depois reduzir o custo fixo e, por último, aumentar o faturamento e vender. E, normalmente, as pessoas focam aqui, né, em aumentar as vendas. Então, é isso. Qualquer dúvida que você tiver sobre a planilha extra, você pode entrar em contato com o nosso suporte, mas ela é bem simples. Você vai preencher a categoria, depois você vai colocar as vendas, o produto, a categoria você vai selecionar, que vai aparecer as categorias indicadas, né, cadastradas, preço de compra, preço de venda, quantidade vendida, essa aqui é uma fórmula que vai somar automática,
Aqui você cadastra suas despesas fixas, incluindo Prolabore. Se quiser detalhar, você pode colocar só a folha aqui, ou se quiser detalhar a folha, você vem para cá e coloca cada funcionário, o total que ele recebe, os benefícios. Os encargos já estão somados aqui, né? No Simples Nacional você não tem o INSS patronal, mas se estiver fora do Simples Nacional você vai pagar 20% a mais aí sobre a sua folha. Aí se você quiser alguns outros encargos, tem aqui, né? São as entidades que você paga, salário, educação, enfim. No Simples Nacional a gente não tem nada disso. E aqui são os parâmetros de benchmark para comparar aqui e criar essas análises, tá? Ele vai fazer uma análise geral da precificação, entender se tem algum produto ou não gerando prejuízo para você, o ponto de equilíbrio atual do negócio, os resultados operacionais aqui, tá? Ele vem até o resultado operacional do seu negócio com base na despesa fixa cadastrada, nos custos da venda. O custo da venda ele vem daqui, ó, desse preço de compra aqui, tá? E voltando para cá, as despesas variáveis elas vão vir dessas despesas aqui calculadas sobre o faturamento. Então acho que é isso, é uma planilha bem simples aqui, não tem muito mais o que eu falar. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o nosso suporte.